Olá, deusas! Como vocês estão? Espero que todas estejam bem. Hoje vim mais uma vez ler um conto com vocês do livro Mulheres que Correm com os Lobos, tão amado por umas, tão odiado por outras, um best-seller da Clarissa Pinkola Estes, uma escritora, uma psicanalista junguiana. Esse livro é muito famoso por ter todas essas analogias, todos esses contos relacionados à psique feminina. Ele foi publicado a primeira vez em 1992 e já foi traduzido para mais de 30 línguas. A Clarissa teve pais mexicanos, então ela tem ascendência latina, mas ela foi adotada num período da sua vida por pais húngaros, então ela tem influência tanto latina quanto húngara. Esse livro é tão famoso e tão genial porque a Clarissa misturou muito seus saberes acadêmicos com o resgate cultural. Ela usa histórias de diversos lugares, de diversas culturas, para abordar muitos temas muito interessantes sobre a psique feminina. Bom, a história de hoje se chama Pele de Foca, Pele de Alma, um conto sobre tomar posse de quem somos e não deixar que nos anulem. Vamos juntas? Pele de foca, pele de alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro de céus brancos, neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, manleques e botas. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. E foi nessa terra que vivia um homem tão solitário que, com o passar dos anos, lágrimas já haviam aberto fundos abismos em seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já gastas em seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha pedra. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar. E lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano a não ser na lembrança. E ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua, e sua pele cintilava com gotículas prateadas como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir. Ou seria a água que batia as margens da rocha? O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito como couro molhado, e quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas.
Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro do seu parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso, mas não fazia diferença, porque o que as mulheres estavam fazendo ali? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca, e uma a uma as mulheres foca deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade. Com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado. Pelo quê? Ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Ah, respondeu ela. Eu não posso me casar com você porque sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem em Temiquanec, lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em 7 verões, prometo lhe devolver sua pele de foca. Você poderá ficar ou ir embora, conforme preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem, com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareceriam humanos. Irei com você, disse ela, relutante. Dentro de 7 verões, tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Oruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Uruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Uruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias sobre a vaca marinha, a baleia, a foca, o salmão, pois eram essas as criaturas que ela realmente conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar, o cabelo de sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluank, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar clauquidante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista havia ficado escurecida. E as coisas iam dessa forma, até uma noite em que o menino Oruk despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata que ressoa com uma pedra, que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há 7 anos e agora está chegando o 8º inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, disse a mulher foca. E você, mulher? Vociferou o marido. Você me deixará se eu te der a pele. Não sei o que eu faria, só sei que eu preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher e a seu filho sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou até dormir, só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho parecia chamá-lo. Uruk, Uruk. Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu o parca de cabeça para baixo e só puxou os mulucos até a metade. Ao ouvir seu nome chamado insistentemente, ele saiu correndo adentro à noite estrelada. O menino correu até o penhasco de onde se via a água, e lá, bem longe no mar encapelado,
estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito, seus olhos eram de um amarelo forte. Uruk, Uruk. O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa, que rolou até uma fenda da rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites no gelo. Uruk, Uruk. O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca de sua mãe. Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira. E enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! Exclamou ele com alegria e dor e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez a alma da mãe passou pela dele. Ah! Disse ele novamente. De novo, mas porque estava sendo impregnado pelo amor infinito da mãe. E a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão. Ela começou a vestir sua pele de foca. E o menino gritou: "Ah, mãe, não!" Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar revolto. "Mamãe, não me abandone!" implorava Uruk. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo. Mas alguma coisa a chamava, algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo do que o próprio tempo. "Ah, mamãe, não!" choramingou a criança. Ela se voltou para ele, com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento. Uma vez, duas, 3 vezes. Depois, com o menino debaixo do braço como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando, cantando, dançando e conversando. A enorme foca prateada que havia chamado Uruk de dentro do mar da noite abraçou o menino e o chamou de neto. "Como você está se saindo lá de cima, minha filha?" perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu: "Magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas não posso voltar para ele, porque, se o fizer, estarei me transformando em prisioneira." "E o menino?" perguntou a velha foca. "Meu neto. Ele tem de voltar a seu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco." Ela chorou, e juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites. Exatamente 7, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura. Sua visão se recuperou. Seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo, subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. E ali, eles deixaram Uruk delicadamente no litoral pedregoso ao luar. "Estou sempre com você", afiançou-lhe sua mãe. "Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha ulu,
minhas facas, minhas esculturas de pedra, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram nadando mar adentro e, com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E Oruk, como ainda não era sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria ao fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado pelo mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea. Ela é conhecida como Tankjikak, a brilhante, a sagrada, e dizem que apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Essa história é extremamente profunda e extremamente ligada com a mensagem de não nos anular para caber em nenhum tipo de relacionamento. Essa história traz a ideia central de utilizar nossos instintos para voltar para casa. E essa casa é o nosso lar, mas não é um lar físico, não é um lugar. É algo dentro de nós. É a nossa essência, é viver a nossa verdade. Vocês percebem que quando não estamos atentas a propostas que nos anulam, nós temos a nossa pele de foca roubada. Quantas vezes você já não viu acontecendo isso? Mulheres se anulando, se diminuindo para caber em relacionamentos onde elas não eram aceitas, onde não podiam ser autênticas, onde não podiam ser elas mesmas. O roubo da pele nessa história simboliza o roubo da alma, por isso a história se chama Pele de Foca, Pele de Alma. Quando a mulher tem a sua pele roubada, ela tem a sua identidade enfraquecida. Ela tem a interrupção de algo vital. Isso acontece em muitos relacionamentos, como por exemplo, um homem conhece uma mulher artista, uma mulher que dança, e ele se encanta com o brilho dela, com a autenticidade dela, com a arte, com a beleza dela, mas a partir do momento que ele quer tê-la, quer possuí-la, ele quer que ela deixe de dançar, ele quer que ela deixe de exercer sua arte. Isso pode ser com qualquer coisa, com uma ideologia, com algo que você faz, com seu trabalho, com maneira de se vestir, maneiras de falar, maneiras de viver, de ver o mundo. Temos que ficar muito atentas com nossas peles de foca, porque a perda da pele é como a perda da proteção. Nessas culturas de caça, a pele é extremamente importante. Então, esse homem, quando possuía a pele de foca dessa mulher, tinha todo o poder nas mãos. A pele também representa a nossa visão instintiva. A personagem até vai perdendo a visão conforme passa o tempo. A mulher foca perde o brilho. Isso acontece com toda mulher que se anula, com toda mulher que deixa de viver sua autenticidade para caber, para se encaixar em algum lugar que não é o dela. Realmente, quando a mulher fica longe do lar, desse lar que é um lugar interno, não é um lugar, um espaço físico. Quando a mulher fica longe desse lar, ela perde o brilho. Quando já fomos roubadas, é difícil retornar à pele de foca. Muitas vezes a gente não sabe onde está essa pele, não sabe como recuperar, não sabe como deixar o que já está sendo vivido, o cotidiano que é comum, o que já é conhecido, para retornar para essa casa da psique, para esse lar interno. É muito difícil desapegar, se desprender daquilo que já estamos apegadas e já estamos inseridas. Mas a Clarissa alerta que é melhor escutar o chamado do que viver uma vida se anulando e definhando. Quanto mais você se anula, mais você vai se deteriorizando e vai tentando se encaixar num lugar que não te cabe. Isso só vai trazer tristeza. Tem muitas mulheres que passam a vida sem retornar para o lar, sem retomar sua pele de foca. Passam a vida perdendo o brilho dos cabelos, o brilho dos olhos, perdendo a visão, perdendo a força, se tornando uma versão enfraquecida de si mesmas para poder caber. Tem mulheres que vão continuar se anulando e nunca vão experimentar a plenitude, a liberdade, a autenticidade. Algo interessante nesse ponto também, que chama minha atenção,
é o quanto tem o simbolismo de mergulho, de profundezas, e a gente fala muito sobre isso, sobre se estudar, praticar o autoconhecimento, mergulhar profundo, enxergar tanto luz quanto sombras. E com certeza tem muito mais símbolos nessa história que eu não peguei. Se você pegou alguma referência, se você sentiu de compartilhar algo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha para me incentivar a continuar trazendo esses tipos de conteúdo. E você, tá com a posse da sua pele de foca?